A história de Vivi Noronha começa onde muitas trajetórias são apenas silenciadas, dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, conhecida como O Rodo. Um lugar onde as vielas são estreitas, mas os sonhos são grandes. Onde a rotina é dura, mas os sorrisos são verdadeiros. Onde a luta por cada conquista começa cedo e a esperança precisa ser alimentada diariamente. Foi nesse cenário que nasceu uma menina de coração generoso e espírito inquieto, filha de Dona Kelly, uma mulher batalhadora que criou 7 filhos com o pouco que tinha, mas com tudo o que era: forte, presente, resiliente. Desde pequena, Vivi aprendeu que nada viria fácil, mas que tudo poderia ser conquistado com garra, amor e fé. E isso moldou quem ela se tornou. Numa casa simples, entre responsabilidades, barulhos da vizinhança e o som das crianças brincando na rua, ela deu seus primeiros passos, viveu seus primeiros sonhos e também seus primeiros medos. Santa Cruz, mais do que um ponto no mapa, é o lugar que moldou o olhar que Vivi tem para o mundo. Um olhar direto, sincero e carregado de vivência. Na convivência com os irmãos e com a própria mãe, Vivi desenvolveu o senso de coletividade e pertencimento. Tudo era dividido: o espaço, o tempo, as dores e os afetos. E quando faltava alguma coisa, o que havia de sobra era criatividade e união. Não era raro transformar um domingo simples em um evento cheio de alegria. A menina, que mais tarde se tornaria influenciadora, já dava sinais claros do seu carisma, do seu jeito agregador e de uma energia que contagia. Na escola, chamava a atenção por ser observadora. Em casa, era prestativa e emotiva. E entre os amigos, era a ponte entre as risadas e os desabafos. A que organizava a resenha do nada, que mandava mensagem chamando geral, que reunia as pessoas certas na hora certa. Essa capacidade de reunir, de gerar momentos especiais do cotidiano, sempre esteve com ela. Vivi é dessas que fazem qualquer lugar parecer casa e qualquer reunião parecer festa. E foi assim, sem saber, que começou a formar uma comunidade muito maior. A que viria mais tarde nas redes sociais, com milhões de pessoas se identificando com o que ela transmite. Mas o caminho entre o anonimato e o reconhecimento não veio por glamour, veio por verdade. Vivi não acordou um dia e decidiu ser influencer. Ela apenas começou a mostrar quem era, sem filtro, sem roteiro, sem pretensão. A câmera do celular virou um espelho da sua vida real. As lutas da maternidade, as vitórias simples do dia a dia, as preocupações de uma mãe que quer dar o melhor para os filhos, mesmo quando o mundo parece não colaborar. E foi justamente essa transparência que encantou. Enquanto muitos maquiavam a realidade para caber no feed, Vivi escancarava sua rotina com orgulho. E com isso, virou espelho. Representatividade não era discurso, era prática. Quando uma seguidora via Vivi batalhando, via também a si mesma ali. A mulher preta da periferia, que carrega o mundo nas costas, mas não perde o brilho no olhar. Era ali que nascia a força da sua presença digital, não pela estética, mas pela identificação profunda. Cada vídeo, cada frase solta, era um abraço para quem também luta todos os dias. Ao lembrar da sua infância, Vivi não fala de escassez com dor, mas com orgulho. O que faltava de dinheiro sobrava em afeto. Sua mãe, Dona Kelly, foi e ainda é um pilar fundamental. A mulher que cozinhava com o que tinha, que fazia a roupa durar, que ensinava a ter dignidade, mesmo quando a conta de luz ameaçava ser cortada. Foi dela que Vivi herdou a força. Foi vendo a mãe trabalhar, cuidar, ouvir e resistir que ela entendeu o valor de ser mulher num mundo tão desigual. Vivi cresceu vendo a luta de muitas mães como a sua. E por isso hoje, quando fala sobre empoderamento, ela não fala de um conceito distante, ela fala da vida real, das mulheres que não aparecem nas capas de revista,
mas que sustentam lares e histórias inteiras. Por isso, seu discurso nunca é só sobre si mesma. É sobre todas. Sobre cada menina que cresceu em rua de terra batida, que viu o pai ausente, que teve que amadurecer cedo demais. Vivi representa com orgulho essa multidão silenciosa que agora, através dela, ganha voz. O que torna a história de Vivi Noronha tão poderosa é que ela nunca tentou parecer perfeita. E talvez por isso mesmo seja tão admirada. Na era da aparência, ela escolheu a essência. Enquanto muitos se perdem em filtros, ela ganha força na simplicidade. Sua infância não foi sobre abundância, mas sobre aprendizado. Sobre ver a beleza no pouco. Sobre descobrir na convivência familiar os valores que hoje são pilares da sua personalidade. Honestidade, lealdade, empatia. Não é por acaso que quem a conhece diz que ela é coração da cabeça aos pés. E esse coração, alimentado pela vivência na comunidade, é o que pulsa por trás de cada vídeo, de cada fala, de cada escolha. Ao final dessa primeira parte, fica claro que Vivi não surgiu do nada. Ela veio de um tudo muito forte, de raízes profundas, de experiências verdadeiras, de amores inabaláveis. E é por isso que sua história importa, porque ela mostra com delicadeza e firmeza que ninguém deve se envergonhar de onde veio. Pelo contrário, é justamente esse lugar que molda a grandeza do que ainda está por vir. Se na infância a realidade de Vivi Noronha foi marcada pela simplicidade e luta, a fase adulta não poderia ser diferente. A responsabilidade chegou cedo, como para muitas mulheres que crescem em territórios de vulnerabilidade. Com a maternidade, vieram os desafios de equilibrar a vida pessoal, com o corre diário para manter tudo em pé. Mas em meio a esse cotidiano corrido, sem glamour, foi justamente ali que começou a transformação. Vivi, que nunca planejou ser famosa, resolveu mostrar sua realidade nas redes. Sem grandes estratégias, sem produções sofisticadas, apenas compartilhando sua rotina de mãe, de mulher preta da periferia, que vive cada dia com intensidade e verdade. E foi assim que ela começou a conquistar algo que nenhuma campanha publicitária consegue comprar: conexão. O público viu nela o que por tanto tempo foi ignorado nas mídias: representatividade, autenticidade e afeto. E a cada vídeo, a cada história compartilhada, Vivi se tornava não apenas uma influenciadora, mas uma referência. O que para muitos começou como vídeos caseiros, rapidamente virou conteúdo de impacto. Vivi não apenas mostrava o que vivia, ela representava milhões de mulheres que, como ela, eram invisibilizadas. Mulheres que acordam cedo, enfrentam transporte lotado, criam filhos com dignidade, mesmo em meio a tantas adversidades. Quando ela aparecia em frente ao espelho falando de autoestima, era mais do que moda. Era sobre coragem. Quando ela mostrava a correria com os filhos, era mais do que rotina. Era sobre maternidade real, sem romantização. E foi esse realismo que a diferenciou. Ela não vendia um estilo de vida inalcançável. Ela mostrava que é possível vencer sendo você mesma. Essa postura gerou uma audiência fiel, engajada, que não apenas consumia seu conteúdo, mas se sentia parte da sua caminhada. A internet, nesse processo, deixou de ser apenas um canal. Tornou-se ponte entre histórias, entre mulheres, entre sonhos. Com o tempo, Vivi começou a chamar a atenção de marcas e agências. Seu nome começou a circular em espaços onde antes sua presença talvez fosse desacreditada. E foi aí que a moda entrou de forma definitiva em sua trajetória. Um universo que por muito tempo lhe pareceu distante, agora se abria diante dela. Com acesso a produtos, peças e marcas que antes só via na TV, ela passou a explorar seu estilo e entender a moda como ferramenta de expressão e principalmente pertencimento.
Não era mais apenas sobre roupas, era sobre ocupar espaços, marcar presença, afirmar identidade. Ao usar uma bolsa de grife ou um tênis de marca, Vivi não queria mostrar ostentação. Queria mostrar que uma mulher preta da periferia pode, sim, ocupar esses espaços. Que seu corpo, sua pele e sua história cabem na moda, na publicidade, nos holofotes. E isso é revolucionário. Porque muda a narrativa, porque amplia horizontes. Mas nem tudo era aceitação. Com o crescimento, vieram também os julgamentos. A internet, tão potente em dar voz, também é palco para ataques. E Vivi sentiu isso na pele. Ser mulher, ser preta, ser de comunidade e ainda assim estar sob os holofotes incomoda muita gente. Vieram as críticas, os comentários maldosos, os questionamentos sobre sua capacidade e lugar, como se ela precisasse de permissão para ocupar o que já era seu por direito. Vivi, no entanto, escolheu o silêncio como resposta. Não porque não sentisse, mas porque entendeu que sua energia não seria desperdiçada tentando convencer quem não quer ouvir. Ela continuou, seguiu firme, alimentando sua audiência com o que sabe fazer de melhor, ser verdadeira. E mesmo nos dias difíceis, quando a vontade de sumir aparecia, ela permanecia, porque sabia que sua existência pública não era só por ela, era por muitas. E esse senso de responsabilidade, de missão, é o que a fortalece. Em meio ao caos da exposição, Vivi encontrou na fé e na família o equilíbrio necessário para seguir. Seus filhos, Júlia, Miguel e Laura, são mais que companheiros. São motores. Cada sorriso deles é combustível, cada conquista, um lembrete de que vale a pena continuar. Eles são sua âncora e seu norte. E mesmo quando a fama traz a tentação de se perder, são eles que a mantêm centrada. Vivi sabe de onde veio e, mais importante, sabe quem ela é. Essa certeza a mantém em pé, mesmo quando o mundo parece querer derrubá-la. E é isso que torna sua trajetória tão forte. Ela não está apenas construindo uma carreira, está escrevendo um legado, um novo imaginário, um novo tipo de influência que não parte da perfeição, mas da humanidade, que não dita tendências, mas inspira transformação. Ao final dessa segunda parte, fica claro que Vivi não é só uma influenciadora digital. Ela é um símbolo de resistência, uma mulher que transformou sua história em voz, que usou as dores como combustível e o amor como direção, que entendeu que visibilidade não é sobre ego, mas sobre possibilidade. E que cada seguidora que se identifica com ela é uma semente plantada de esperança. Sua jornada é sobre mais do que curtidas e seguidores. É sobre empoderamento, autoestima e pertencimento. E tudo isso começou, como tudo o que é verdadeiro, dentro de casa, dentro de si. A cada novo passo na trajetória de Vivi Noronha, a caminhada se tornava mais desafiadora. Se por um lado ela conquistava o respeito e a admiração de milhares de pessoas, por outro, a exposição trazia consigo o peso do julgamento constante. O que muitos viam como sucesso, para ela ainda era um campo de batalha silencioso, porque ser uma mulher preta e periférica, num ambiente tão elitizado como o digital, ainda é, infelizmente, sinônimo de resistência diária. Vivi não apenas enfrentava as pressões comuns da profissão, como produção constante de conteúdo, relevância e engajamento. Ela também carregava o fardo das expectativas, como se tivesse que provar a todo momento que era digna de estar ali, que era inteligente o suficiente, que merecia cada conquista, como se a sociedade ainda não tivesse digerido o fato de que uma mulher com seu histórico pudesse chegar tão longe. E o pior, muitos dos julgamentos vinham disfarçados de opinião, como se esconder atrás de um comentário fosse suficiente para justificar ataques.
Ela aprendeu cedo que a internet não tem filtros para a crueldade. Quando falavam de sua aparência, de seu modo de falar, de sua forma de criar os filhos, não era apenas opinião. Era violência. Violência simbólica, verbal, estrutural. Vivi entendeu que, muitas vezes, o simples fato de existir já era um ato político. E por mais que tentasse manter a serenidade, haviam dias em que o coração pesava. Dias em que ela pensava em desistir, em apagar tudo, em sumir do mapa. Porque ninguém está preparado para ter sua vida virada do avesso diante de milhões. E mesmo quando não respondia, mesmo quando se silenciava, as palavras maldosas ecoavam. Mas foi aí que ela se redescobriu. No meio do caos, ela reencontrou sua força. Percebeu que não podia deixar que o ódio dos outros abafasse sua voz. Que sua jornada era maior do que qualquer ataque. Que calar seria um desserviço a tudo o que ela havia conquistado. E ela escolheu resistir. Escolheu continuar. Vivi passou a cuidar não só da aparência ou da produção dos conteúdos, mas da sua saúde mental. Entendeu que a cabeça precisava estar no lugar para que o coração não desmoronasse. Procurou equilíbrio nas pequenas coisas. O riso dos filhos, a tranquilidade de um momento sozinha, a companhia dos amigos de verdade. Ela blindou sua alma, porque entendeu que nesse mundo digital, a exposição sem cuidado pode adoecer. E mais do que fama, Vivi queria paz. Queria estar inteira para viver a vida com seus filhos, com sua mãe, com as pessoas que sempre estiveram com ela, antes mesmo de qualquer like. Por isso, ela estabeleceu limites. Aprendeu a se recolher quando necessário, a não se cobrar perfeição, a aceitar seus defeitos e inseguranças. Porque até os dias ruins fazem parte do processo. E se ela era referência para tantas mulheres, era justamente por isso, por ser real, por não maquiar a dor, por não fingir sorrisos, por não performar o que não sentia. Essa maturidade emocional foi essencial para que ela não se perdesse em meio às ilusões da fama. E com o tempo, essa força interna começou a transbordar no conteúdo que ela criava. As seguidoras passaram a encontrar em Vivi não apenas dicas de beleza ou moda, mas reflexões, desabafos, conselhos. Ela se tornou uma amiga virtual, uma irmã mais velha, um ponto de apoio emocional para quem a acompanhava. E esse vínculo só cresceu porque, no fundo, todos nós queremos isso. Alguém que nos represente, que nos entenda, que fale com o coração. E Vivi fazia isso com maestria. Mesmo nos vídeos mais simples, mesmo nos stories mais rápidos, havia verdade, havia sentimento. E era isso que conquistava. Era isso que mantinha a conexão viva, mesmo com o passar do tempo e com o crescimento do seu nome. Mas além da conexão com o público, Vivi também começou a enxergar um novo propósito em sua presença digital: inspirar transformação. Ela sabia que não poderia mudar o mundo inteiro, mas podia mudar o mundo de alguém. E isso já bastava. Por isso, cada vez mais, ela começou a usar sua voz para levantar pautas importantes. Falava sobre maternidade com responsabilidade. Denunciava o racismo estrutural. Comentava sobre desigualdade social. E fazia isso não com raiva, mas com sensibilidade. Porque entendia que educar exige empatia, que mudar mentalidades é um trabalho de formiguinha. E ela estava disposta a fazer esse trabalho, com paciência, com sabedoria e, acima de tudo, com amor. Porque sua história não era uma exceção, era a regra. E ela queria mostrar que, mesmo dentro dessa regra injusta, ainda é possível vencer. Ainda é possível florescer. No fim, essa terceira parte da história de Vivi nos mostra que a força de uma mulher não está na ausência de dor, mas na capacidade de continuar mesmo com o coração partido. Que a resistência para ela é cotidiana. Que ela não é só mãe, só influenciadora, só mulher. Ela é símbolo, ela é coragem.
Ela é a voz que ecoa de dentro da favela para o mundo. E sua história, marcada por tantos nãos, hoje inspira tantos sims. E essa inspiração está apenas começando. A moda, para muitos, é apenas uma questão de estilo. Uma roupa bonita, uma tendência que vai e volta, uma marca desejada. Mas para Vivi Noronha, a moda representa muito mais do que isso. A moda foi e ainda é uma das maiores expressões de conquista e pertencimento em sua trajetória. Crescendo na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, o acesso a marcas famosas, bolsas de grife e tênis desejados era algo tão distante que mais parecia ficção. Ela via nas novelas, nos comerciais e nas vitrines do shopping aquilo que até então acreditava que não era para ela. Mas a vida foi virando a página e a menina de origem humilde passou a fazer parte de um novo cenário. Quando as portas do mundo digital começaram a se abrir e com elas vieram as oportunidades de parcerias e visibilidade, Vivi não apenas teve acesso à moda, ela se inseriu nela de corpo e alma. Ela passou a consumir com liberdade aquilo que antes só admirava de longe. Mas engana-se quem pensa que isso foi apenas uma questão material. O que a moda proporcionou para Vivi foi, acima de tudo, um sentimento de valorização. Era como se cada peça adquirida fosse uma resposta para todos aqueles que disseram que ela não chegaria a lugar algum. Cada bolsa conquistada, cada par de tênis novo, cada look montado, tudo era símbolo de resistência, de superação, de pertencimento. A moda virou a maneira de dizer sem palavras que ela chegou. E não apenas chegou, mas chegou com estilo, com autenticidade, com brilho próprio. E o mais bonito de tudo isso é que mesmo entre tantas peças de luxo, Vivi nunca deixou de lado sua essência. Ela continua sendo aquela menina do Rodo, que dança, que sorri, que improvisa. A moda, na verdade, só ampliou sua voz, só deu volume à sua identidade. E foi justamente isso que fez com que tantas mulheres se conectassem com ela. Porque ao ver Vivi se vestindo bem, sem abrir mão de quem é, elas também se sentiam autorizadas a fazer o mesmo. A usar aquele vestido ousado, a apostar naquele batom vibrante, a montar um look poderoso mesmo com pouco dinheiro. Vivi virou referência porque mostrou que moda não tem a ver com o quanto se gasta, mas com o quanto se expressa. Que estilo não está na etiqueta da roupa, mas na forma como ela é usada. E isso mudou tudo. Ela passou a receber mensagens de seguidoras dizendo que, graças a ela, voltaram a se olhar no espelho com mais carinho, que começaram a se valorizar, que se sentiram vistas. E isso, para ela, não tem preço. É sobre transformar a autoestima, é sobre inspirar liberdade, é sobre fazer com que outras mulheres também se sintam pertencentes. Ao longo do tempo, Vivi foi criando seu próprio estilo, um misto de conforto com elegância, ousadia com simplicidade, originalidade com personalidade. Suas produções passaram a ser comentadas, copiadas, admiradas. Marcas começaram a prestar atenção nela não apenas pelo alcance, mas pela identidade forte que carregava. E ela soube aproveitar essas oportunidades com sabedoria. Nunca se vendeu por qualquer proposta. Sempre teve clareza sobre os valores que queria transmitir. Porque mais importante do que vestir uma marca era representar uma mensagem. E ela sabia da responsabilidade que isso carregava. Porque quando uma mulher preta e periférica ocupa um espaço de destaque no mundo da moda, ela não está apenas se vestindo, ela está rompendo barreiras históricas. Está dizendo que o luxo também é lugar nosso, que o bonito também pode ser nosso reflexo. Mesmo com todo esse avanço, Vivi sabe que o preconceito ainda existe. Ela já entrou em lojas de alto padrão e foi ignorada por vendedoras. Já foi olhada de cima a baixo, como se não pudesse pagar por aquilo que queria comprar. Já sentiu o desconforto de estar em ambientes onde sua presença parecia incomodar.
Mas ela nunca deixou que isso a parasse. Pelo contrário, usou esses episódios como combustível, como motivação para continuar ocupando esses espaços. Porque entende que sua presença ali não é só sobre ela, é sobre tantas outras. Mulheres que vêm depois, sobre abrir portas, ampliar horizontes, desafiar padrões. E ela está disposta a continuar fazendo isso. Com seus looks, com sua postura, com sua trajetória. Mostrando que não importa de onde você veio, você tem direito de estar onde quiser. A moda, portanto, se tornou parte fundamental da sua identidade. Uma ferramenta de expressão. Uma ponte entre o passado e o futuro. Entre a menina que sonhava e a mulher que realiza. E mais do que consumir moda, Vivi hoje produz conteúdo sobre ela. Ensina, compartilha, dialoga e transforma. Porque quando ela fala sobre tendências, ela fala também sobre poder. Quando ela mostra um look, ela mostra também uma possibilidade. É assim, com leveza e profundidade, que ela vai deixando sua marca. Não só na internet, mas na vida de quem a acompanha. Cada foto, cada vídeo, cada dica de estilo é, na verdade, um manifesto. Um lembrete de que você pode ser quem você o quiser. E que não há lugar onde uma mulher como Vivi não possa brilhar. À primeira vista, a vida de um influenciador digital parece ser feita apenas de flashes, eventos glamurosos, viagens, parcerias com grandes marcas e milhares de seguidores que acompanham cada passo. Mas Vivi Noronha, com sua sinceridade habitual, sempre fez questão de mostrar que a realidade por trás dessa imagem nem sempre é tão brilhante quanto parece. Ela vive, sim, momentos incríveis proporcionados pela internet. Hoje tem sua independência financeira, mora com os filhos com dignidade e já conseguiu conquistas que antes pareciam distantes demais. Mas tudo isso veio acompanhado de desafios emocionais intensos. Vivi passou a entender que a exposição constante traz não apenas aplausos, mas também críticas, e nem todas são construtivas. Muitas vezes são ofensivas, cruéis, baseadas em mentiras ou julgamentos superficiais de quem não conhece nem metade da sua história. Ela conta que, em certos dias, é difícil manter o equilíbrio emocional. Quando se está vulnerável, cansada, preocupada com os filhos ou simplesmente em um dia ruim, ler comentários maldosos na internet pode ter um peso devastador. E o pior é que essas críticas, quase sempre, não são sobre o conteúdo que ela produz. São sobre ela enquanto mulher, mãe, negra e periférica. Questionam suas escolhas, sua aparência, sua forma de se expressar, distorcem fatos, inventam histórias e mesmo com toda sua força, Vivi não é de ferro. Por vezes, tudo isso a abalou profundamente. Já pensou em parar, em desistir de tudo? Não por falta de talento, mas por excesso de pressão. O ambiente digital, embora transformador, também pode ser tóxico. E para continuar, foi preciso criar barreiras emocionais, filtrar, silenciar, priorizar a saúde mental. Entender que não dá para responder tudo e que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais sábia. Mas nem só de crítica vive quem se expõe. Felizmente, Vivi tem uma audiência fiel, amorosa, que cresce a cada dia e que está ao seu lado desde o começo. São mulheres que se sentem representadas por ela, que enxergam nela uma inspiração real, possível, humana. São essas pessoas que fazem com que ela continue, que a incentivam quando pensa em parar, que enviam mensagens de carinho, compartilham suas publicações, compram os produtos que ela indica e torcem sinceramente por suas vitórias. É essa comunidade que ela ajudou a construir com base em verdade e que hoje retribui com o mesmo amor. Vivi sabe que sua jornada vai muito além de likes.
Ela entende que, ao mostrar sua rotina, suas lutas e conquistas, está fortalecendo outras mulheres, mães solo, meninas de comunidade que também sonham. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Dentro desse universo, o glamour também existe. E ela não nega isso. Hoje, Vivi pode escolher os lugares que frequenta, vestir o que gosta, ter acesso a experiências que antes pareciam impossíveis. Pode proporcionar momentos incríveis para seus filhos, criar memórias que serão eternizadas na infância deles. E tudo isso é fruto do seu esforço, da sua coragem em se expor, da sua determinação em fazer acontecer. Mas o que muitos não enxergam é o trabalho que tudo isso exige. A criação de conteúdo é constante. O planejamento, as reuniões, os contratos, os roteiros, as estratégias de engajamento, os horários apertados, tudo isso faz parte de uma rotina intensa que exige disciplina e entrega. Não é só ligar a câmera e sorrir. É estudar, criar, editar, negociar, divulgar. É se reinventar todos os dias, mesmo quando o cansaço bate. Por trás das imagens bonitas, Vivi também enfrenta noites mal dormidas, preocupações com o futuro, dificuldades que muitas vezes nem compartilha para proteger sua paz. A maternidade segue sendo uma missão diária, com todas as responsabilidades que isso envolve. Conciliar a criação dos filhos com o ritmo de produção digital exige força e organização. Mas ela nunca reclamou disso. Pelo contrário, cada obstáculo enfrentado só fortaleceu sua vontade de continuar, de mostrar que é possível, sim, ser mãe, mulher, empreendedora e influenciadora sem abrir mão de sua verdade. Que é possível usar a internet para mudar vidas, começando pela própria. E que mesmo em meio às críticas, às dúvidas e às tempestades, vale a pena continuar. Porque quando se tem propósito, nada é capaz de parar quem já decidiu que vai vencer. Esse equilíbrio entre o real e o ideal, entre o brilho e a sombra, é o que torna Vivi tão admirada. Ela não vende ilusão, ela compartilha possibilidades. Ela não finge uma perfeição que não existe. Ela assume as dores, mas também celebra as vitórias. E isso é o que torna sua jornada tão potente. Porque quando uma mulher se mostra inteira, com todas as suas faces, ela permite que outras também se aceitem como são. E a influência que vem da verdade é a que mais transforma. Vivi, com sua voz firme e seu coração gigante, segue mostrando que ser influenciadora vai muito além dos filtros. É, acima de tudo, sobre tocar vidas. E ela tem feito isso com maestria. Em um mundo onde tantas vozes ainda são silenciadas, onde tantas histórias ficam escondidas nas vielas das comunidades, Vivi Noronha escolheu ser barulho de esperança. Sua trajetória é mais do que uma caminhada de conquistas pessoais. É uma prova de que quando uma mulher da periferia decide sonhar, ela rompe muros, quebra barreiras e constrói caminhos por onde outras também poderão passar. Com uma firmeza que nasce da maternidade, da luta e da fé, Vivi projetou um futuro para si e para os seus filhos que não cabia mais dentro dos limites do preconceito. Ela fez da sua história um símbolo de representatividade, provando que não importa de onde se vem, mas sim para onde se está decidido a ir. E ela quer ir longe, quer que sua empresa cresça, que seus projetos ganhem o mundo e que mais meninas negras, mães solo, meninas de comunidade entendam que o lugar delas também é nos holofotes, desde que a luz seja verdadeira. Vivi sabe o que é carregar o peso de um sonho em meio a dúvidas. Sabe o que é amar tanto seus filhos a ponto de se tornar inabalável por eles. Tudo o que faz tem um único foco: o bem-estar da sua família. Júlia, Miguel e Laura são mais do que parte da sua vida. São a razão pela qual ela não para. Estar presente, educá-los, protegê-los, oferecer uma infância cheia de amor e segurança. Tudo isso é prioridade. O medo, sim, existe. O mundo é duro.
E Vivi, como qualquer mãe, sente o coração apertar ao pensar em tudo que ainda precisa enfrentar. Mas é justamente esse medo que alimenta sua coragem. Porque desistir nunca foi uma opção. A cada passo dado, ela vai rompendo ciclos e desenhando um novo retrato do que significa ser uma mulher de sucesso no Brasil. Um sucesso que não exclui, mas inclui. Que não se constrói sobre aparência, mas sobre essência. E a essência de Vivi é, acima de tudo, coração. Um coração tímido, mas enorme. Um coração que se emociona, que sente profundamente e que se entrega por inteiro a quem está ao seu lado. Por trás da imagem pública existe uma mulher que ainda enfrenta a timidez, que precisa se fortalecer para encarar os holofotes e os comentários. Uma mulher que escolheu vencer seus próprios limites, mesmo quando ninguém acreditava. Ela poderia ter se calado, se encolhido, aceitado os rótulos, mas não. Preferiu mostrar sua verdade, do seu jeito, com sua voz, com sua identidade. E isso a tornou forte. Isso a fez ser respeitada, admirada, celebrada. Vivi é, sem dúvida, uma mulher que inspira, uma mulher que vive o que prega, que luta pelo que ama, que ensina na prática que nada é impossível quando se acredita com força e se age com verdade. Seus sonhos de consumo hoje refletem um passado de escassez. Sonhar com uma casa, com produtos que antes pareciam inalcançáveis, não é vaidade, é vitória. Cada conquista material tem um significado afetivo, representa esforço, superação, merecimento. E ela está apenas começando. Há metas traçadas, objetivos claros e, acima de tudo, um desejo profundo de continuar impactando vidas. Com sua empresa, quer gerar oportunidades, quer transformar sua trajetória em base para projetos maiores, mais coletivos. E mesmo diante de tanto, ela continua sendo aquela mulher que ama uma boa resenha com os amigos, que se diverte com os filhos, que se irrita com falsidade, que se emociona com carinho e que, no fundo, só deseja viver em paz, cercada dos seus. Vivia isso. Real, intensa, múltipla, uma mulher completa em sua simplicidade, gigante em sua jornada. Ao olhar para o futuro, ela enxerga uma vida plena, um lar cheio de amor, filhos felizes, sonhos realizados e novos desafios sendo enfrentados. Com coragem, porque o que ela carrega consigo é mais do que desejo, é fé, fé em Deus, fé em si mesma, fé no poder de recomeçar quantas vezes forem necessárias. E essa fé é contagiante. Vivi tem deixado um legado não apenas de palavras, mas de atitudes. Sua frase preferida é uma promessa e um lembrete. Acredite nos seus sonhos, nada é impossível. Seja sempre verdade e seja fiel aos seus. E é exatamente isso que ela tem feito, sendo fiel à sua origem, ao seu propósito e à sua história. E essa fidelidade é o que faz com que cada passo dela ressoe em tantas outras mulheres que, ao ouvirem sua voz, pensam: se ela conseguiu, eu também posso. E agora que você conheceu um pouco mais sobre quem é Vivi Noronha, essa mulher que saiu do rodo em Santa Cruz para ganhar o Brasil com sua força, sua verdade e sua coragem, aproveite para apoiar esse conteúdo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. Seu comentário também é muito bem-vindo aqui embaixo. Queremos saber o que essa história significou para você. E lembre-se, empoderar-se é se reconhecer na história do outro. E quando uma vence, todas vencem. Até o próximo vídeo.